Rui Roque, chefe das Relações Públicas da Força Aérea Portuguesa. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Propunha que começássemos por este anúncio do Ministro da Defesa, estas sinergias com outros ministérios, elas agradam aos militares da Força Aérea? Muito boa noite, é um gosto estar convosco em nome da Força Aérea Portuguesa. Relativamente à vossa pergunta, aquilo que eu gostaria de começar por marcar é que a Força Aérea, de facto, é uma instituição onde é privilegiada uma cultura de serviço e é isso mesmo de que hoje nos orgulhamos, é servir os portugueses e Portugal há mais de 6 décadas. Relativamente à sua questão, a Força Aérea, poderei dizer com toda a certeza que é uma instituição que se tem vindo a reestruturar por si própria profundamente ao longo dos últimos 25 anos. Temos, de facto, participado em todos os processos conducentes a uma melhor operacionalidade e não fugimos nunca aos desafios daquilo que o futuro nos irá reservar. Coronel Rui Roque diz que a Força Aérea tem-se reestruturado por iniciativa própria ao longo dos últimos anos. O que é certo é que os 3 ramos das Forças Armadas estão a atravessar uma fase de mudança imposta por uma reestruturação até do próprio país. Ela está a diminuir capacidades, neste caso, da Força Aérea? Os constrangimentos nacionais são transversais. As Forças Armadas não são, de forma nenhuma, imunes aos constrangimentos, a esses constrangimentos. O que há que dizer é que, no que diz respeito à Força Aérea, nenhuma missão ficou ainda por ser realizada. Contudo, existem problemas, existem desafios para o futuro, alguns mais imediatos, outros estruturais, que serão claramente resolvidos a seu tempo, com tranquilidade e em sede própria, como é apanágio da Força Aérea em especial e das Forças Armadas em geral. De resto, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea já pediu a intervenção urgente do Ministro da Defesa, disse, e passo a citar, que os cortes estão a degradar a capacidade de resposta. Ajude-nos a perceber em que medida é que eles podem estar eventualmente a ser degradados. Aquilo que o Sr. General, chefe de Estado-Maior, referiu, centra-se fundamentalmente na capacidade de regeneração de tripulações. Isto é muito difícil, face aos constrangimentos atuais, conseguir cumprir a missão, e é isso que tem que ser privilegiado, e ao mesmo tempo regenerar as capacidades e, digamos, a formação de novos pilotos e de novos mecânicos e pessoal de voo. É isso exatamente que o Sr. General se referiu. É muito complicado, se não praticamente impossível, agir nestas duas vertentes simultaneamente. Ora, no imediato isso não é problemático, a curto prazo poderá passar a ser. Ou seja, mas já no presente momento voa-se menos, treina-se menos, formam-se menos pilotos, por exemplo? É exatamente essa a questão, porque a Força Aérea tem que observar algo que é incontornável, que são questões relacionadas com a segurança. Portanto, se se voa menos, há que centrar os nossos recursos no cumprimento das missões, nos cumprimentos da missão primária, que é a defesa do espaço aéreo nacional, e de outras missões de caráter público, de interesse público, e que têm necessariamente que ser cumpridas, fundamentalmente em apoio das populações nos arquipélagos da Madeira e nos Açores. Estamos a falar de evacuações aeromédicas, evacuações sanitárias, estamos a falar da responsabilidade da Força Aérea em missões de busca e salvamento. Como sabe, Portugal tem a segunda maior área de responsabilidade do mundo em termos de busca e salvamento, são praticamente 6 milhões de quilómetros quadrados, é maior se projetado em cima do mapa da Europa que toda a Europa Ocidental, e é aí que temos que atuar. Portanto, essas missões seguramente que nunca deixarão de ser efetuadas. Olhando para as outras missões, as missões internacionais, é público que a presença, ao nível dos 3 ramos das Forças Armadas, tem vindo a diminuir devido a constrangimentos orçamentais, mas tendo em conta que somos membros da NATO, o facto de estarmos cada vez menos presentes não constitui também uma ameaça à nossa soberania? O que é importante é garantir a prontidão para quando somos chamados a participar nesse tipo de missões. E nós temos essa capacidade de prontidão? A Força Aérea tem essa capacidade, como ficou muito bem demonstrado praticamente no último verão, quando, a pedido da Aliança Atlântica, participámos numa missão de defesa aérea da Islândia durante 3 meses. Portanto, projetámos com sucesso capacidades militares, nomeadamente aeronaves F-16
e pessoal de manutenção, permitindo, durante esse período, o período que nos foi determinado, quase de 3 meses, garantir a defesa aérea do espaço aéreo islandês. Olhando ainda no contexto daquilo que falávamos há pouco sobre a formação de novos pilotos, as horas de treino, a RTP há uns dias deu conta de uma reportagem olhando para o que é o ensino superior público em Portugal, deu conta de uma situação que está a acontecer. Gasta-se muito a formar cérebros, falava-se no caso concreto de médicos que depois acabam por ir lá para fora, acabam por emigrar. Neste caso da Força Aérea, isso poderá também estar a acontecer? Podemos estar a formar bons pilotos que depois, por constrangimentos orçamentais, acabam por ir, por exemplo, para a aviação comercial? Essa questão não é nova e não se prende especificamente com os constrangimentos orçamentais. Essa questão é uma questão transversal que tem vindo a afetar a Força Aérea há muito tempo e que tem a ver com a difícil capacidade de operarmos em concorrência com o mercado civil. Aliás, o Sr. General-Chefe de Estado-Maior aludiu exatamente a essa questão hoje durante o seu discurso. Portanto, não é uma questão nova. O que nos interessa, sim, é ter condições para reter todos os nossos pilotos o mais possível, quer desde a formação até a um estágio que já não é um estágio operacional, mas sim um estágio de liderança e desfia. Celebram-se 61 anos de história, 61 anos da intervenção da Força Aérea Portuguesa no país. O que destaca em termos destas cerimónias? Pois muito bem, o nosso 61º aniversário este ano centrou-se na cidade de Leiria, contudo, e como temos que atender necessariamente às questões de caráter financeiro que afetam todos os nossos cidadãos, pretendemos também abrir ao público todas as nossas unidades base, desde o norte ao sul do país. Nesse sentido, tivemos já algumas bases, nomeadamente a base do Montijo e a base de Sintra, que estiveram abertas ao público. No próximo fim de semana, dia 7, a base aérea número 5 em Monte Real poderá receber também os portugueses e partilhar com eles as nossas capacidades, as nossas missões e as nossas potencialidades. E depois, mais para a frente, durante o ano, teremos a base aérea número 4 também nas Lajes, no dia 4 de agosto. Antes disso mesmo, no dia 13 de julho, a base aérea número 11 em Beja. E depois, lá para setembro, é o aeródromo base número 1 em Ovar. No que diz respeito às comemorações centradas em Leiria, hoje mesmo, como a vossa peça demonstrou, verificou-se a cerimónia militar. Temos também uma exposição temática com todas as nossas valências e capacidades no sentido de interagir com os cidadãos, no Mercado de Santana, que estará aberto até amanhã às 19 horas. Tivemos também já um concerto ontem à noite, teremos um outro hoje que estará a ocorrer exatamente neste momento na Praça 5 de Outubro em Leiria, um concerto pela banda da Força Aérea. Teremos também algumas cerimónias religiosas, nomeadamente amanhã na Igreja da Força Aérea e também no dia 7 de julho na Serra do Carvalho. E, fundamentalmente, são estas as cerimónias centradas relativamente ao 61º aniversário. Deixe-me também relevar uma outra efeméride muito importante que se passa este ano, que são os 50 anos da operação da aeronave Alouette 3, do helicóptero Alouette 3, ao serviço da Força Aérea. É uma aeronave emblemática, é um ícone das guerras da África e poucas forças aéreas no mundo poderão dizer que operaram a mesma aeronave com capacidade de resposta e em vários cenários da operação, nomeadamente, como eu já referi, em África, mas também em Timor e no território continental, como a Força Aérea Portuguesa. Coronel Rui Roque, muito obrigada por ter estado connosco neste grande jornal. Uma boa noite. Muito obrigado em nome da Força Aérea Portuguesa.